26 de março. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Acompanhe a contabilista Fabiana Scandiuzzi e o advogado Marcos Tavares Leite falando de importantes informações sobre imposto de renda. Sérgio Emerenciano explicando sobre recuperação judicial para pequenas empresas. Uma pequena notável sustentável e consciente sobre a importância da destinação correta dos resíduos. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o professor e ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Fique conosco! Conheça as novidades deste mês do cartão Simp de benefícios. Acesse cartãosimp.org.br. Recentemente foi convertida em lei a medida provisória 692, que trata sobre imposto de renda incidente sobre ganhos na venda de bens ou direitos. Ou seja, uma incidência do imposto de renda relativo ao valor da diferença entre a aquisição do produto ou do direito e no momento da sua venda. Esse percentual, a alíquota do imposto de renda aplicável no caso tanto a pessoas físicas como jurídicas, é até hoje, até este ano de 2016, de 15%, independentemente do valor do ganho. A partir de 2017, com a conversão em lei então desta medida provisória, passam a haver várias faixas de incidência e alíquotas proporcionais ao valor do ganho. Originalmente, através da medida provisória, o governo pretendia que a partir de R$ 1 milhão de ganho, a alíquota passaria de 15% e ia aumentando progressivamente até 30% no caso dos ganhos acima de 20 milhões de reais. Na conversão, o Congresso Nacional modificou os termos dessa medida provisória, mas ainda assim está contemplando aumentos das alíquotas também de forma progressiva. Portanto, até 5 milhões de reais de ganho de capital, a partir do ano que vem, as alíquotas se mantêm em 15%. Acima de 5 até 10 milhões de reais, a alíquota sobre ganho de capital no imposto de renda passa a ser de 17,5%. 20% no caso dos ganhos de capital até 30 milhões. E acima de 30 milhões, 22,5%. Portanto, para o próximo ano, a partir de 2017, esses ganhos de capital sofrerão, dependendo do valor do ganho, efetivo aumento. De 15% passará até 22,5%. Houve um veto na sanção da lei que converteu a medida provisória por parte da Presidente da República, por conta de uma previsão de reajuste nas faixas sobre quais incidiriam essas alíquotas. Todavia, isso foi vetado, entendendo na justificativa que isso impactaria ou geraria ainda alguma perda de arrecadação. Isso é muito importante, apesar da norma só se aplicar a partir do ano que vem, mas é muito importante até para que as empresas, assim como também as pessoas físicas, possam se planejar, possam verificar o que pretende adquirir em bens e direitos, quais os ganhos que podem ser aferidos e, portanto, poder se planejar em relação a essa atividade na compra ou venda de bens e direitos para que possa racionalizar os custos tributários. Acontece em São Paulo. No começo de abril, especialmente nos dias 9 e 10, o Memorial da América Latina vai sediar o segundo Festival de Churros. O evento dedicado ao doce de origem espanhola será das 10 às 20 horas e, entre barracas e food trucks, reunirá 17 marcas diferentes. Serão apresentadas e servidas receitas clássicas, como doce de leite e chocolate. Mas não vão faltar variações com muito recheio e cobertura, e até mesmo versões salgadas. Programe-se e venha curtir com a família.
aconteceram nos anos passados, chegou a hora de prestar as contas com o Leão referente ao exercício de 2015. Antes da gente entrar na obrigatoriedade de elaboração de entrega de declaração de imposto de renda de pessoa física, eu faço uma consideração muito importante. Com data base de dezembro de 2015, foi instituído o e-financeiro, que é uma declaração que todos os bancos têm obrigação de entregar numa periodicidade semestral para a Receita Federal, onde vai ser demonstrada toda a movimentação financeira de pessoas físicas igual ou superior a R$2.000 e de pessoas jurídicas igual ou superior a R$6.000. O que eu quero dizer com isso? Que a Receita Federal, ela tende a fiscalizar o contribuinte especialmente autônomo. Por que eu estou dizendo especialmente? Porque não necessariamente só o autônomo vai ser fiscalizado. Mas aqueles que exercem funções como advogados, prestadores de serviços autônomos, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, eles terão um maior olho da Receita Federal decorrente do quê? Do cruzamento da movimentação financeira e decorrente do que foi declarado já em dezembro, que vai ter impacto na declaração que a gente presta agora até o dia 29 de abril de 2016. Só eles estão com essa declaração? Não. Pessoa física que é sócio ou acionista de alguma empresa que recebeu distribuição de lucro no valor igual ou superior a R$2.000, ou pessoa que presta serviço, recebe prolabore também igual, vai ter a declaração entregue, né? É uma declaração, uma base única, onde todas as movimentações são informadas. Todos os contribuintes vão ser chamados para prestar contas? Não. O que vai acontecer? O raciocínio da Receita Federal vai ser o seguinte: após a entrega da declaração agora, em abril de 2016, vai se verificar a movimentação que esse contribuinte teve ao longo do ano, se tem compatibilidade ou não com o que foi declarado pelos bancos em 2015, dezembro. Vai ser chamado? Também não, mas isso já vai servir de alerta para que a Receita faça um acompanhamento virtual no exercício de 2016. O que a gente percebe? Que a Receita Federal tem um grande aparato, e esse grande aparato está sendo usado para fiscalizar os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. Portanto, é de extrema necessidade prestar atenção no preenchimento da declaração. Nos próximos programas, o que nós vamos abordar? Quem é obrigado a entregar a declaração? Quais são as principais fichas de preenchimento da declaração, as despesas que podem ser abatidas quando do preenchimento da sua declaração. Caso você tenha alguma dúvida, nós estamos abertos a responder através do nosso programa semanal. Essa é a missão da Pequena Notável de hoje. Uma empresa fundada no final de 2010 com o objetivo de retirar do meio ambiente um produto poluente e dar a ele uma destinação correta. A empresa coleta óleo vegetal em restaurantes, condomínios e escolas, faz o processo de limpeza desse óleo e vende para a indústria formal, majoritariamente indústria de biodiesel. A empresa promove a conscientização sobre a importância da destinação correta do óleo de cozinha em escolas e associações de bairro. Quando a gente vai num bairro, a gente percebe duas situações. Por que as pessoas não coletam óleo vegetal? Ou porque elas não sabem que isso é um problema ambiental, ou se elas sabem que é um problema ambiental, elas não sabem onde levar. Por isso a gente montou o programa com os municípios de transformar as escolas em ponto de entrega voluntária. Assim a gente leva o conhecimento para a comunidade e a comunidade leva o óleo para as escolas. E a gente ainda compra o óleo das escolas, das associações de pais e mestres, e isso é revertido para ações socioambientais.
Conheça as novidades deste mês do Cartão Simp de benefícios. Acesse cartãosimp.org.br. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor, doutor, ex-ministro Antônio Delfim Neto. É um prazer tê-lo conosco, professor. A honra é minha. Obrigado. É uma grande alegria tê-lo aqui comigo. Professor, o senhor tem uma experiência, uma bagagem que poucas pessoas no Brasil sequer chegam perto da sua experiência e vivência. Qual a sua análise do momento atual que o Brasil passa? O Brasil tem hoje um problema muito sério, porque, no fundo, eu acho que depois da reeleição, a reeleição foi feita, eu não tenho a menor dúvida, a Dilma foi eleita legitimamente numa eleição. Você pode discutir se o povo foi bem informado ou não, mas é uma outra questão. Claro. Ela se elegeu numa situação já muito delicada. Ela fez em 2011 um governo bastante bom. Em 2012 ela começou uma intervenção nos mercados, começou pela energia, depois foi para os juros e foi, na verdade, ampliando o controle de combustível, destruindo o setor de etanol, impondo prejuízos dramáticos para a Petrobras. Aquilo tudo foi se dissolvendo. E até que em junho de 2013 ficou visível que a coisa tinha realmente encrencado. Foi intervenção do Estado na economia, é isso? Eu acho que foi muita intervenção arbitrária. Sim. Quer dizer, quando eu faço, por exemplo, era visível que a tarifa elétrica era muito alta, como é hoje altíssima. Proibitiva. Proibitiva. O que aconteceu? Na tentativa de corrigir isso, ou na tentativa de conseguir uma modicidade tarifária, o governo pôs a mão no setor elétrico e fez uma destruição brutal. Hoje nós estamos com o custo de energia 2 vezes maior daquele altíssimo que vigia antes de 2012, tornando, terminando, digamos, com a indústria de alumínio no Brasil. A Alcoa foi embora do Brasil. É verdade. A indústria de níquel da Votorantim teve de parar. A Votorantim só não parou porque tem geração própria. Ou seja, você foi intervindo na economia de uma maneira, digamos, descuidada. Aqui é interessante chamar a atenção no seguinte, de como os governos, eles se dirigem não pela realidade, mas pela aparência. Então, o que controla o governo? Você mesmo, São Paulo. Quem controla o governo? Eu vou mostrar. É a pesquisa de opinião. Quando a Dilma estava já com 65% de aprovação, quando acabou 2011. Quando ela fez a intervenção absurda na energia, subiu 6 pontos. O povo apoiou plenamente. Por quê? Porque a visão da população é mais de curto prazo. Dava a impressão de que no curto prazo ia cair 20% o preço da energia. Não satisfeita com isso, alguns meses depois, pôs a mão na taxa de juros. Todos pularam, você, com todo mundo, se entusiasmou. Claro que a taxa de juros do Brasil é a maior do mundo, é um escândalo. Mas ela tem razões para ser isso. Porque na política monetária nunca teve o suporte da política fiscal. Então, o que aconteceu? E aqui, de novo, Curi, ela sobe mais 6 pontos. Ou seja, a sociedade estava apoiando a política errada. E isso dá um grande entusiasmo para o governo. Professor, o senhor foi o único, ou talvez um dos únicos, que há 1 ano e pouco atrás fazia previsões de que se o plano do então ministro Levi fosse levado adiante, todo o setor produtivo estaria de joelhos
em outubro do ano passado, que a crise está instaurada, com todas essas, talvez, visões futuras, como o senhor brilhantemente tem colocado. Nos explica como é que o senhor fez essa análise, como é que o senhor chegou a isso e como é que nós vamos... Vamos fazer um pouco de justiça. O programa do Levi era um programa bastante razoável. Mas o programa do Levi, como o do Nelson, que é bem razoável, ele tem dois aspectos. Tem um aspecto que é o curto prazo, que eu preciso resolver o meu problema de caixa, e tem um problema de longo prazo, que é um desequilíbrio fiscal estrutural que está dentro da Constituição de 88. Entendi. Era previsível que quando o Brasil reduzisse o ritmo de crescimento, esse desequilíbrio ia emergir. Isso qualquer pessoa podia ver, não precisava ser muito sábio para ver isto. O que aconteceu, na verdade? Durante a campanha de 2014, na campanha eleitoral, Cury, o governo usou uma máxima do Maquiavel. Cury, qual é o primeiro dever do governo? É continuar governo. Claro. Ou para corrigir as bobagens que fez, ou para fazer outras. Sim. Então, o que acontece? Você fez, então, uma campanha realmente muito complicada, desinformou a população completamente, se reelegeu e depois começou a pagar o preço da reeleição. Porque, na minha opinião, porque também não teve a disposição de assumir o erro. Eu sempre digo, reconhecer o erro não é uma humilhação, é um ato de grandeza. Claro. Eu dou sempre como exemplo o presidente Geisel. O presidente Geisel impediu que a gente fizesse contratos de risco para a exploração do petróleo em 73, quando nós já sabíamos que ia ter a crise. Mas ele achou que não ia ter e não fez. Mas em 76, quando a coisa apertou, ele foi à televisão dizer, olha, tenho que dizer para vocês que vou fazer o contrato. Compreendo até que vocês pensem, porque eu também até ontem pensava diferente. Quer dizer, não há nenhum mal. É gesto de grandeza. É um gesto de grandeza. E aí eu acho o seguinte, e agora voltando à tua questão, por que nunca funcionou? Porque nunca ninguém acreditou que o programa do Levi fosse o programa da presidente. A Dilma é uma mulher correta, a Dilma tem intenções, boas intenções. A Dilma tem uma grande dificuldade de administrar. Mas o que eu penso é o seguinte, ninguém nunca acreditou que ela aceitasse o programa do Levi. No fundo, os programas que ela propõe são o oposto do Levi. Quer dizer, o Levi nunca teve a credibilidade e também necessária para o cargo, e ela nunca teve a disposição de ir ao Congresso e dizer, eu preciso destas reformas para arrumar as coisas. Coisa que ela fez agora no começo deste ano, mas não levou as propostas. No Brasil, Cury, não tem mais. O governo está desmoralizado. Nenhuma promessa do governo é levada a sério. Eu vejo ontem, por exemplo, o ministro Nelson Barbosa fez uma belíssima exposição de um programa formidável. Só que aquele programa não tem nada a ver com o Brasil. Por quê? Porque não existem as condições políticas para aprová-lo, para colocá-los em funcionamento. Então você está num sistema em que a Copa mordeu o rabo. A economia está ruim, piora a política, a piora da política piora a economia, que volta a piorar a política, que volta... Você está rodando, e nós estamos chegando, na verdade, numa situação em que você, hoje, é só esperar o que vai acontecer, porque agora o impeachment está lançado, pode acontecer, pode não acontecer. Se acontecer, você vai ter uma mudança de governo, tem alguma esperança. Se não acontecer, a presidente continua sem o mesmo poder de administrar. Agora, existem
várias alternativas, vários caminhos dentro desse quadro que o senhor colocou. Quais são as decorrências e quais são esses caminhos? Não, eu digo, você tem, no fundo, você tem três possibilidades. O impeachment. A segunda é o TSE decidir, ainda em 2016, que houve abuso de poder e que houve um financiamento equivocado da campanha eleitoral e anular a eleição. Então você vai ter uma nova eleição. A terceira é isso se prorrogar até o final disso, o TSE decidir já no final de 2016 a cassação das duas coisas, e aí o Congresso elege um governo, que é a parte do segundo mandato, que é o menos provável, na minha opinião. É o menos provável. É o menos provável, é. Então, mas eu acho o seguinte, a solução hoje passa por você reconstruir a confiança política. Este é o que eu digo, é o último lance que a Dilma teve, que em condições normais de pressão e temperatura poderia ter resolvido, é a escolha do Lula para chefe da Casa Civil. Porque o Lula é um grande negociador, o Lula é um habilíssimo negociador, o Lula é o único que tem condições de realmente controlar o PT. Porque o PT sem o Lula não é nada. O PT sem o Lula será sempre um pequeno partido reacionário de funcionários públicos e de sindicatos que defendem o atraso. Então, mas é um partido agressivo, tem ressonância, mas eles sabem que sem o Lula eles não são nada. Então, só para terminar, por favor. O Lula terminaria, porque quem atrapalhou a Dilma de verdade foi o PT. Porque o programa do PT, desde o início, era o programa contra o programa dos dois ministros da Fazenda da Dilma. O passado e o atual. Do pobre, do nosso Levi, diziam que ele é que tinha produzido a recessão, uma coisa absurda. Quer dizer, só, na verdade, o pensamento mágico e que pode vir pensar que os efeitos vêm antes das causas. Então, mas já acontece isso, não tem. E o Nelson está pagando um preço. Que quem se opõe, na verdade. Professor, nós chegamos ao final do nosso tempo, mas nós vamos continuar esse programa daqui a pouquinho. Então, nós queremos agradecê-lo, parabenizá-lo e agradecer a você que esteve conosco. E não perca, no próximo programa, a continuação dessa conversa com o ex-ministro e professor Antônio Delfim Neto. Até a semana que vem. Até lá!